E aí pessoal, tudo beleza? DevGamer aqui. Bom, estamos começando aqui a nossa aula de integração do banco de dados com o Python, em especial o tkinter ou tkinter. Bom, começamos aqui, eu criei uma pasta chamada login. Separei também as coisas por arquivos. Então a gente tem aqui log.png, que vai ser a nossa imagem, e um arquivo em icon.icon, que a gente vai utilizar logo. Bom, eu recomendo que você salve os seus arquivos com nome organizado, pastas organizadas, para com que você possa entender depois. Como tá aí, depois eu vou colocar esses arquivos tudo dentro de uma pasta. Bom, vou começar aqui a criar o nosso primeiro arquivo, mas é o seguinte: se você tiver algum problema, você deixa tudo salvo nas pastas, organizado, porque vai ajudar bastante depois quando você precisar ler o seu código novamente e você entender como está tudo organizado, tudo salvo separadamente em arquivos diferentes. Isso ajuda muito. Digo um exemplo por mim mesmo, que faz uma diferença enorme quando você precisa de uma parte do seu código daqui a meses depois e você vai olhar, está tudo junto no arquivo único. Isso é muito ruim. Então, fazer o seu código com arquivos separados, ter uma estrutura melhor, ajuda bastante. Eu vou alterar aqui minha versão do Python para 3.5.2, mas se você estiver utilizando a 3.7 ou a 3.4, enfim, qualquer versão vai funcionar perfeitamente, não muda nada, tá? É porque eu já estou mais acostumado com essa versão, então eu vou trabalhar com essa versão. Mas, como eu falei, não muda nada. É só porque eu tenho algumas bibliotecas instaladas em uma, não tenho em outras, mas o que a gente vai utilizar aqui vai funcionar normalmente com o outro. Bom, vou criar aqui meu arquivo. Bom, eu vou colocar um nome que, para quem é da área de desenvolvimento web, já está bem acostumado com esse nome, que é index, porque ele geralmente representa o arquivo principal, por onde a gente vai começar. Então eu vou salvar aqui index.py, que a gente vai trabalhar com Python, tá? Então isso ajuda meio que a saber que esse é o arquivo principal do nosso sistema. Beleza, o arquivo está criado aí. A gente também vai criar o nosso database, que é onde a gente vai trabalhar com o banco de dados, mas a gente vai salvar ele como Python. Deixa tudo separado para não ficar uma coisa só. Ele não vai ser como SQL, tá? Vai ser Python. Beleza. Vamos lá. Como a gente vai trabalhar nos 2 primeiros vídeos só com a parte do front-end, a gente vai mexer só com o index.py nessas 2 primeiras aulas, nesses 2 primeiros vídeos. Então a gente pode fechar o databaser.py, porque a gente não vai utilizar ele agora. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é a importação de nossas bibliotecas. Então temos que importar as bibliotecas, é a primeira coisa que devemos fazer. Então vamos lá, from tkinter, do tkinter, import all, import everything, importe tudo. Então eu quero que da biblioteca tkinter importe tudo. E agora vamos importar uma mensagem de texto, quando quisermos falar alguma mensagem para o cliente, para o usuário. Então, do tkinter, import messagebox, caixa de mensagem. Após importar as bibliotecas, a gente precisa criar a nossa janela. Bom, como é que a gente cria a janela? Vou colocar aqui um comentário, tá? Criar nossa janela. Beleza. Bom, a gente vai criar uma variável, pode ser qualquer nome, pode ser janela, pode ser jan, pode ser root, o que você quiser. Mas lembrando que você tem que entender depois. E a janela, uma janela, ela tem que receber o método tk.
quando ela tem o T maiúsculo, K e parênteses, significa que a gente está atribuindo que a nossa variável Jan é uma janela. Beleza. Agora vamos para os atributos. Vou colocar um título na nossa janela. Você pode colocar o título que você quiser, mas como a gente está supondo que a gente está fazendo esse sistema para uma empresa, eu vou colocar esse nome aqui. Vou para DP System Login Access. É melhor, acho que o melhor Access Panel. É bem melhor. Que é um painel de acesso, a gente não vai só fazer login, a gente vai fazer o cadastro também. Beleza, vamos lá. A gente vai pôr aqui algumas outras propriedades. Vou pôr a geometria da nossa janela, que é o tamanho, que a gente vai trabalhar com ela. Eu acho que 600 por 300 é um tamanho legal. Bom, agora vamos lá. Vamos configurar a cor da nossa janela. Bom, tem um erro aí em configure, porque é para ser janela.configure background white. Mas eu acabei colocando só white, mas vai dar um erro aí, eu vou consertar logo depois. Em seguida, colocamos aí janela.resizable. Para que é isso? Isso é para configurar que nossa janela ela não vai ser possível alterar o tamanho da largura, o tamanho da altura ou maximizá-la. Então, colocando isso, a gente faz com que a nossa janela não consiga mexer a propriedade do tamanho dela. Bom, um exemplo prático disso é o Visual Studio Code, que é o que eu estou utilizando. A gente consegue mexer nas propriedades dele. Por exemplo, eu consigo maximizar, diminuir, mexer com a largura, também posso mexer com a altura dessa janela. Tudo isso ela me permite, mas porque ele é um programa responsivo. Como o nosso programa é bem pequenininho, ele não tem necessidade de ser responsivo. Então a gente simplesmente coloca que ele não vai ser possível mexer com as propriedades do tamanho dele. Beleza. Em seguida a gente coloca janela.mainLoop para poder dizer que o tamanho da nossa, que as propriedades da nossa janela acabou. O que estiver fora desse main loop não vai ter mais nada dentro da janela. Bom, estou executando aqui o nosso programa. Como eu tinha falado, vai dar um erro na parte da configuração. Tem que colocar aqui background. Um erro bem pequeno, bem bestinha. Não é necessário se preocupar com esse tipo de erro agora. E bom, vamos lá. Tá aí a nossa janela. Branquinha. A gente também não consegue mexer com as propriedades dela, nem maximizar. Bom, só uma observação. Quando eu estava fazendo esse vídeo, estava gravando com outro programa, eu acabei perdendo o áudio. O áudio acabou ficando danificado e eu perdi o áudio. Então, o áudio que vocês estão ouvindo aqui agora, ele não é o mesmo quando eu estava gravando esse vídeo, tá? Então esse áudio já é gravado separado da videoaula, por conta que eu já fiz todo o vídeo, foram 30 minutos praticamente de vídeo. Eu não quis perder todo o conteúdo para gravar tudo de novo e às vezes dá o mesmo problema. Então, estou gravando o áudio separadamente, para com que vocês consigam entender também, né? Melhor do que ficar o nosso vídeo em mudo, não é? Então, vamos lá. Vamos agora criar os widgets da nossa janela. Estou criando aqui agora o frame da esquerda. Isso vai ser porque a gente vai dividir agora, a gente vai separar a nossa janela em dois. Na parte esquerda vai ficar o logotipo da empresa. Vamos fazer uma separação com uma barra branca. Por isso vocês vão entender por que da cor da janela, do fundo dela ser branco. E depois vamos colocar mais outro frame na direita, que vai ter o conteúdo do nosso projeto, do nosso sistema. Bom, coloquei vai aparecer na nossa janela, a largura 100, a altura 300 e a cor Midnight Blue. É um azul meio que escuro, pegado por um azul
roxo com claro é uma cor bem bonita. Na minha opinião, é bem bonita. E colocamos aqui as propriedades padrões do frame, relief. Sempre tem que colocar isso, tá? Se você quiser um frame bem simples. Vamos lá, agora pack side left. Eu quero que ele apareça no lado esquerdo. Tá aí o nosso quadrado azul puxado para o roxo, mas eu vou colocar 200 porque eu achei bem pequeno para caber o nosso logotipo. E agora está bem melhor. Tamanho bem maior, dá para colocar agora o nosso logotipo. Bom, agora vamos criar o frame da esquerda. Right frame. A gente pode copiar esse daqui porque vai ser a mesma coisa. A gente só vai alterar algumas propriedades, alguns atributos, que é a largura. A largura agora vai ser 400. Porém, fazendo isso, a nossa janela ela vai ficar uma cor única. Porque se a nossa janela só tem 600 de largura e nossos dois frames têm 200 e o outro tem 400, vai atingir o tamanho máximo da nossa janela e vai ficar uma cor única. Como vocês podem ver aí, a janela ficou toda azul. E como a gente quer fazer a separação na nossa janela, a gente quer separar a parte do logotipo para a parte do programa, é bem simples. Como eu coloquei a cor da janela branca, a gente pode simplesmente diminuir alguns pixels da largura do nosso frame da direita. Poderia ser o da esquerda, mas como o da esquerda já tem pouco, a gente diminui na direita. E coloca um tamanho, aí eu diminui uns 20, 10 pixels, diminui 5 pixels, sei lá. Bom, aí eu diminui 10 pixels, mas eu ainda achei que ficou um tamanho de separação bem grande. Então, eu diminuí apenas 5 pixels. Deixei 395. E beleza, ficou bem melhor. Agora a gente consegue ver que tem uma separação do frame da esquerda com o frame da direita. Sem a gente quebrar muita cabeça criando o separador. Sendo que a gente pode fazer isso com a nossa própria janela. Bom, estou colocando aqui um comentário. Esses são os widgets da nossa janela. Isso, comentário, ajuda muito na hora que você precisa estudar o seu código, deixa tudo mais separado. Eu vou só configurar aqui algumas coisas do meu IDE. Não se preocupem com isso, vocês não vão precisar fazer isso no de vocês, tá? São só algumas configurações básicas do meu IDE, da minha IDE. Nada disso, se vocês se preocuparem. Agora, voltando para o nosso código. Vamos lá. A gente criou o frame da esquerda, o frame da direita. E agora a gente vai carregar algumas imagens. Porque a gente vai colocar o logotipo no lado esquerdo. Então a gente precisa carregar essa imagem. Vamos lá, vou colocar aqui logo. Recebe photo image. Quando a gente quer pegar uma imagem no nosso tkinter e exibir, a gente bota photo image, que é para carregar primeiro a imagem. O arquivo dela vai ser o seguinte. Você pode ver que as imagens estão todas soltas aí. A gente vai agora organizar, colocando todas em uma pasta. Vou colocar o nome icons e vou colocar as imagens dentro dessa pasta para ficar mais organizado ainda, para não ficar tudo jogado em um arquivo, uma pasta só. Então tá aí tudo organizadinho. Nossas imagens dentro de uma pasta, nossos arquivos também dentro da pasta login, soltos. Então vamos lá. Coloco icons, ou icons, que é o nome da pasta, barra o nome do arquivo .png. Lembrando que o Python ele só trabalha com PNG na parte... Lembrando, o tkinter, na verdade, gosta de trabalhar com arquivos em extensão .png. E não adianta alterar apenas o título, o nome da extensão no Windows, que o Python não permite. Você tem que baixar entrar na internet que converta JPG para PNG, algo do tipo. Mas se você tiver a imagem PNG aí, tá ok. Bom, agora vamos exibir. Como a gente vai exibir? Nada mais, nada menos do que um label. Porque um label, uma legenda, pode exibir um texto, pode exibir uma imagem. Então, a gente vai criar um label. Então, logo label, eu gosto de organizar o nome das variáveis pelo que elas são. Por exemplo, eu coloquei frame porque era um frame. Aqui em logo label, eu coloco o nome label nela junto, porque ela vai ser um label. Então isso ajuda bastante a organização na sintaxe do programa. Bom, eu coloquei aí que esse label ele vai aparecer no frame da esquerda. A imagem é o logo, aquela que a gente colocou lá em cima, como photo image. Colocar a cor de fundo Midnight Blue. Por quê?
para poder não ficar um quadrado branco em volta da nossa imagem, porque a nossa janela, a cor dela é azul. Então, se a gente colocasse sem nenhum BG, ficaria um quadrado branco ao redor. Se a nossa janela fosse toda branca, não tivesse esse azul, não teria problema, não colocar BG. Mas como eu alterei a cor da janela, a gente tem que pôr isso. E agora eu estou posicionando aqui, eu vou colocar 50 no X e no Y 100. E está aí a nossa imagem no frame da esquerda. Quando eu for colocar agora os widgets da direita, vocês vão entender bem melhor agora o porquê dessa separação de frames. É muito importante e bem legal trabalhar com separação de frames. Bom, vamos lá, vou criar aqui o nosso usuário, né? A gente vai colocar o usuário a parte de login. Então, usa label, porque vai ser um label. Isso, como eu já falei, ajuda bastante na sintaxe. Vai aparecer no right frame. O texto, vou colocar aqui username. Estou colocando tudo em inglês, mas se vocês preferirem em português, pode colocar em português. Fonte, eu vou pôr Centrigot, que é uma fonte que eu gosto bastante, mas também fica no seu questionário. Você pode colocar a fonte que você quiser. E Midnight Blue, porque o frame tem a cor Midnight Blue. FG é a cor de fonte, a cor foreground. É a cor que vai aparecer no texto, branco. E agora vamos posicionar. Eu vou colocar a mesma posição da logo, só para vocês verem a diferença de eu estar usando o left frame e o right frame. Se eu colocasse tudo na janela normal, sem nenhuma divisão de frame, iria ficar sobrepondo um em cima do outro. E não ficaria legal, né? E a gente dividindo, ó, ele não aparecia em cima do outro. Ele já apareceu no frame da direita a 50 pixels de distância. Como vocês podem ver, fica bem mais organizado aí. Bom, mas eu não vou deixar assim, vou colocar só 5 para não ficar tão distante. Vamos ver como ficou. Beleza, tá aí. Mais juntinho, bem melhor agora. Agora a gente vai colocar a entrada de dados, User Entry, porque Entry, como o próprio nome já disse, é uma entrada de dados. O usuário vai digitar algum texto, algum conteúdo. Então, Entry vai aparecer no right frame, no frame da direita. Vou pôr 30 de largura. É isso. Vamos posicionar agora o nosso Entry. Vou pôr 200 nano X por aparecer e no mesmo Y. Por que isso? Porque eu quero que apareça em considerações, na mesma altura, mais ou menos. Aí você viu que ficou uma altura diferente por conta que o username, a label, tem a fonte 20. Tipo isso. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença quando a gente usa a biblioteca gráfica TTK, do TK-Enter. Ele vai alterar a parte gráfica das coisas. Como vocês vão ver agora, então vai dar uma diferença bem melhor agora. Olha, quando eu passo o mouse por cima, ele fica como se tivesse selecionado, uma cor preta selecionada. E quando eu clico, fica azul e o cursor que fica piscando lá dentro, bem melhor do que como era antes. Então, o TTK é uma propriedade que meio que atualizou os gráficos dos widgets do TK-Enter e também trouxe novos. Vamos lá, alterei aqui a posição. Ainda achei um pouco desorganizado, então vamos melhorar até chegar na posição legal. Beleza, ficou aí. Eu vou botar 150 para ver se fica melhor. Vamos atualizar para ver como fica. E tá beleza, ficou bem legal aí essa posição. Agora a gente já pode partir para a parte da senha, do password. Então vamos lá. A gente pode simplesmente copiar, porque é a mesma coisa, como a gente já fez. Para quem está começando agora, eu não recomendo você estar copiando. Eu recomendo você estar fazendo mesmo, porque quanto mais você copia, mais você vai aprendendo, você vai mais memorizando isso. Eu gosto de colocar uma hashtag quando eu dou essa Ctrl+C, Ctrl+V, para organizar, deixar separado. Mas já alterei o nome, já pode apagar. Beleza. Coloquei aqui password no texto. E alterar aqui também o nome das variáveis. Pass, de password, de senha.
Ok, tudo colocado aí. Agora é só alterar o Y, tá? Vamos só alterar o Y, porque a parte do X a gente vai deixar igual como estava o outro aí. Só que eu achei muito, então eu vou diminuir aqui o Y, a parte da altura do nosso eixo Y. Beleza, ficou bem melhor agora. E já para encerrar, já para ficar perto de encerrar o nosso primeiro vídeo, vamos posicionar agora e inserir, criar os nossos botões. Bom, vou criar o botão de login e de registro, né? Então vamos lá. Coloquei um comentário aí de botões. Vamos criar o nosso login button. Recebe button, ttk.button. Já vamos colocar logo para atualizar os gráficos desse widget. Vamos lá. Colocamos o bright frame, vai aparecer no frame da direita. Bom, também para quem já é acostumado com Python, tkinter, e não conhece essa função ttk, não precisa ter medo, é a mesma coisa, não vai alterar muito. A única diferença ainda para de fonte e estilo, mas em sintaxe mesmo não muda muito. É só colocar o ttk, ponto, e colocar o widget que você iria colocar. Bom, vou colocar aqui texto login, e pôr vamos pôr uma largura para dar um destaque melhor, né? Vamos lá, vamos pôr uma largura, acho que 30 é uma largura boa. Beleza. Login button.place, a gente vai posicionar agora o nosso botão. Essa parte da posição geométrica, a gente sempre vai estar testando uma posição melhor, uma posição que a gente gosta melhor. Por exemplo, aí ficou muito para lá, né? O X ficou muito. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o X. Eu vou diminuir também, mexer com a parte da altura, porque para ver se a gente deixava bem mais centralizado. Também não gostei muito aí, então eu vou puxar um pouco mais, deixar 75. E aí também acabei achando que ficou um pouco puxado, então vou deixar 100 mesmo e vamos ver como é que fica assim mesmo, né? Beleza, vou acabar deixando assim mesmo, e agora vamos criar o botão de registrar, de fazer o cadastro. Caso você não tenha conta, salva aí. Então a gente pode copiar, então também, como eu estou repetindo, para quem está começando agora, eu recomendo você não copiar e colar, você fazer você mesmo, tentar você mesmo fazer. Beleza, agora é só alterar as propriedades da nossa posição. Como ele vai ser menor, ele precisa estar um pouco mais à frente para ficar meio que no meio. Vocês vão ver como vai ficar aí agora. Então, vocês viram que ele estava como se fosse no meio, só que ficou muito grudado, muito junto. Então eu vou pôr 260 e tá bem melhor agora, como vocês podem ver. Bom, pelo menos essa parte do layout, do front-end, do nosso projeto, a gente fez. Bom, esse vai ser mais ou menos o nosso layout, mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que a gente pode mudar, que é a gente vai adicionar uma transparência na nossa janela. Isso é opcional, você pode fazer se você gostar. Se você quiser deixar do jeito que já estava, não precisa adicionar isso que eu vou fazer agora. Como é que a gente faz para deixar a nossa janela transparente? A gente vai mexer com os atributos. Então a gente vai colocar aspas, traço alfa, vírgula, agora uma propriedade de transparência. Eu vou pôr 0.9 porque não é uma transparência muito alta, é quase que não tem transparência. Se eu colocasse 0.3 ficaria muito transparente, então não daria nem para ver nada. Então 0.9 é uma transparência bem legal. Vou atualizar agora para vocês verem como ficou. Aí ele está sólido agora. Pronto, você já percebe que tem uma transparência, ó, já dá para ver até os textos aí atrás. Dá para ver o fundo, ó. Então fica bem melhor, na minha opinião, no meu gosto, fica bem melhor dar essa transparência para não ficar uma janela brega assim, só a janela sólida. Então deixa uma transparênciazinha, fica bem mais bonito e atraente. Bom, a parte do front-end a gente já fez, tudo bem que no próximo vídeo a gente vai fazer a parte do front do Resistor, a parte de inserir os widgets
do cadastro, né? Mas enfim, o layout mais ou menos tá feito. E bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Mas se você achou que o vídeo ficou um pouco lento, que eu falei devagar demais, que eu acabei fazendo as coisas muito devagar, você já estava acostumado, vai colocando aí a velocidade do vídeo mais rápida, o YouTube permite isso. Ou se você achou o contrário, achou que eu acabei falando rápido demais, codifiquei rápido demais, você não conseguiu acompanhar ou entender muito bem, você também pode colocar uma velocidade mais devagar. Eu também acabei utilizando um programa para gravar a tela diferente do outro, porque o outro, a qualidade da imagem não ficava legal, não me agradava muito, ficava muito borrado, e eu parti para outro programa. Só que acabei também perdendo o áudio. Houve um problema na hora que eu fui pausar o vídeo e acabei perdendo o áudio também. E você que acaba não entendendo muitas coisas que eu falei aí, como eu falei, vai dando uma estudada, vai lendo o código. Isso ajuda bastante. E se você não gostou dessa parada do áudio separado do vídeo, eu peço 1000 perdões. O problema foi por conta do programa que perdeu o áudio, que deu problema no áudio. Mas estou regravando com outro programa. Espero que dê tudo certo, que fique bom. E é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e valeu!